e também online. E é com muita satisfação que eu estou aqui para passar a palavra de Deus para cada um de vocês. O meu desejo é que possamos nos fortalecer no Senhor. E hoje nós vamos falar sobre Mateus 5, que é o Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. Mas eu já queria iniciar essa nossa aula de hoje perguntando para vocês: quem sabe o significado de Sermão da Montanha? Vocês sabem por que é Sermão da Montanha? Quem sabe eu queria que levantasse assim a mão. Porque nós falamos muito, né? O Sermão do Monte, Sermão da Montanha, mas às vezes a gente só fala e não entende por que é Sermão do Monte e Sermão da Montanha. Aí eu queria que levantasse a mão. Quem sabe por que é Sermão do Monte e Sermão da Montanha? Graças a Deus, uma irmã já levantou a mão, já entende, já sabe por quê. Mas é simples, é porque muitas das vezes nós não nos aprofundamos na leitura, naquilo que lemos. E hoje nós vamos aprender um pouquinho. Eu só vou explanar 2 versículos apenas, mas eu já quero iniciar para vocês, porque ao longo dos dias, né, os outros domingos, nós vamos dar continuidade nesse texto do Sermão da Montanha. Então, eu queria que vocês já começassem a entender. Bom, eu estou estudando sobre o Sermão da Montanha, eu estou aprendendo sobre o Sermão da Montanha, e eu preciso saber o porquê. E o que é o Sermão da Montanha? O que significa? É um conjunto de ensinamentos que Jesus deu aos seus discípulos. Mas, e aí? Por que Sermão do Monte e da Montanha? Porque Jesus gostava de ensinar os discípulos num lugar bem extenso, num lugar à vontade. E ele fazia o quê? Ele pegava os discípulos e levava-os para esse lugar, para o monte. Então, por isso, nós chamamos de Sermão do Monte e Sermão da Montanha. Ok, irmã? Entenderam? Então, nós vamos falar sobre esse sermão, mas eu já queria iniciar falando para vocês por que nós falamos Sermão do Monte, Sermão da Montanha. Jesus tinha esse hábito. Ele, naquele tempo, como vocês podem ver até mesmo em filmagens, ou até mesmo no histórico, né, não se tinha um templo para Jesus ficar ensinando. Ele ensinava diversos lugares aonde que ele estava, e o monte, os espaços livres, era o melhor lugar para Jesus ensinar. Tá? Então, Jesus reuniu os discípulos para ensiná-los como viver uma vida cristã. Hoje nós temos esse templo aqui, né? E nós estamos reunidos para isso, para entender como viver uma vida cristã. E naquele tempo Jesus ensinava nas ruas, nos montes. Para isso eu convido vocês a abrirem a Bíblia em Mateus 5. Eu só vou ler somente 2 versículos. Mateus 5. Mateus 5, eu vou ler o versículo 1. Eu vou ler até o versículo 4, tá bom? Vamos lá, então. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele assentou, e os seus discípulos se aproximaram dele. Então, ele passou a ensiná-los. E Jesus disse: bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Versículo 4. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Eu confesso para vocês que quando eu comecei a ler a palavra de Deus, e eu ficava me questionando, né, sobre isso. Por que bem-aventurados são esses pobres de espírito? Por que bem-aventurados são os que choram?
né, ou na linguagem atual, felizes, né? Felizes são aqueles que choram, felizes são os pobres de espírito. Aí eu falei, como ter esse choro, essa dificuldade, como ser feliz diante de determinadas situações que nos levam ao choro, de repente ao desespero. E quando começamos a estudar a palavra de Deus, entender mais um pouco da palavra de Deus, aí nós entendemos o porquê de tudo isso. Então, diz assim, bem-aventurado significa literalmente feliz, afortunado, ditoso. Aí a gente já começa a entender. Refere-se aqui a mais que uma emoção superficial. Então, as pessoas que são realmente felizes, elas não são superficialmente felizes. A felicidade precisa estar lá dentro, não pode ser uma coisa superficial. Jesus estava descrevendo o bem-estar concedido por Deus que pertence apenas aos fiéis. Vocês entenderam por que são felizes aqueles que choram? São felizes os pobres de espírito? Porque isso é uma alegria dada por Deus. Não é uma alegria dada por bens materiais ou coisas que acontecem na nossa vida, mas essa alegria vem de dentro. É uma preparação que Deus nos dá para isso. As beatitudes demonstram que o caminho para a felicidade celestial é o exato oposto do caminho mundano, normalmente seguido em busca da felicidade. Tem pessoas que, para serem felizes e alegres, elas fazem o quê? Procuram alegria no momento de diversão, algo que vai divertir, algo que vai dar a alegria momentânea. Aí vamos ao shopping, passeamos, vamos às festas, começamos a procurar coisas que vai nos trazer uma alegria, mas uma alegria superficial. Não é uma alegria que depois que passar tudo aquilo ali, vai continuar. Então, os beatificados são essas pessoas que têm essa alegria que vem de dentro. A ideia mundana, né, como nós falamos aqui, tem essas felicidades mundanas. Mas que felicidade mundana é essa? A ideia mundana é que a felicidade é encontrada nos prazeres, tá? Então, a alegria mundana é encontrada nos prazeres da vida, que são as riquezas, às vezes a compra de um carro, a aquisição de uma casa, são coisas que vão nos trazer alegria, mas são alegrias passageiras, tá? A verdade é exatamente o oposto. As beatitudes apresentam a descrição que Jesus faz, tá, do caráter da fé verdadeira. Aí a gente já começa a entender um pouquinho, né? Porque nós somos felizes realmente, porque essa alegria é uma alegria que vem de dentro. E muitos questionam como sentir felicidade diante de certas situações que nós passamos. Aí a gente já começa a entender aqui. O que nós aprendemos aqui no versículo 3? Que os bem-aventurados são pessoas que estão repletas de felicidade, de sorte, são pessoas realmente felizes. Então, se você é uma pessoa realmente feliz, você é uma pessoa bem-aventurada. Ah, mas eu passo por lutas, por dificuldades. Não importa o que você esteja passando. Essa alegria precisa estar dentro de você. Vocês já ouviram aquele louvor que diz assim, ó, a alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Por quê? Porque essa alegria está dentro. Ainda que aconteça lutas, dificuldades, ainda que aconteça dores, mas a alegria está dentro de nós porque nós conhecemos Jesus. Os bem-aventurados não têm uma emoção superficial, mas um bem-estar concedido por Deus que pertence apenas aos fiéis. Essa alegria só é gerada no coração dos fiéis. Por isso que muitas das vezes a gente vê pessoas que não têm essa alegria. Se você é uma pessoa fiel ao Senhor,
com certeza você tem essa alegria, porque essa alegria é dada por Deus aos fiéis. A felicidade celestial é o oposto da felicidade que o mundo oferece, como eu falei anteriormente. Até comparei com uma felicidade mundana, porque é o mundo que oferece a felicidade superficial, a alegria superficial. Então, a felicidade celestial é o oposto. Não é o mundo que oferece, mas é Deus. E Deus só dá essa felicidade aos fiéis. A felicidade dos fiéis não é encontrada nos prazeres, né, como eu falei anteriormente, nas riquezas, na abundância, no lazer, ou coisas semelhantes, mas no bem-estar concedido por Deus. Só Deus pode nos trazer essa alegria e essa felicidade. Agora nós vamos falar um pouquinho dos humildes de espírito, né? O versículo seguinte que eu li, que foi o versículo 4. O que acontece com os humildes de espírito? Quem são esses, né? Quem são esses humildes de espírito? São aqueles que entendem e que necessitam de ajuda, de apoio. São aqueles que reconhecem que estão falindo espiritualmente. São aqueles que reconhecem seu fracasso e sentem uma necessidade desesperada de Deus. Se você sente essa necessidade desesperada de Deus, você é um pobre de espírito. E nós precisamos ser pobres de espírito. Antes de eu entender, né, sobre as bem-aventuranças aqui, os versículos que falam aqui no Sermão da Montanha, eu ficava como um pobre de espírito, reage diante de determinadas situações. Eu não quero ser pobre de espírito. Eu quero ser uma pessoa rica de espírito, mas os pobres do espírito, pobre de espírito, são aqueles que sentem uma necessidade desesperada de Deus. São aquelas pessoas que, diante de todas as situações, colocam Deus em primeiro lugar. Se você é uma pessoa que coloca Deus em primeiro lugar, você está de parabéns, porque você é um pobre de espírito. E os pobres de espírito herdarão o reino dos céus. Vocês já começaram a entender o conteúdo desse versículo? Por que que os pobres de espírito herdarão o reino dos céus? Por conta disso, porque eles não resolvem as situações deles sozinhos. Eles não agem com suas próprias forças, mas agem de acordo com a vontade de Deus. Eles têm a Deus como aquele que realmente pode resolver todas as coisas. Deles é o reino dos céus, né? Diz aqui a palavra. Porque Jesus fala que o reino dos céus é dos humildes de espírito. Jesus estava ensinando que o reino é um presente gracioso. Irmãos, quando eu estava aqui estudando, né, esses versículos e tudo para estar aqui ministrando, eu fiquei pensando e já comecei a entender coisas que antes eu não via por esse lado. Jesus estava ensinando que o reino é um presente gracioso. Olha só, um presente gracioso àqueles que reconhecem sua própria pobreza de espírito. Aqueles que reconhecem isso, eles recebem esse presente gracioso. E nada mais é do que a graça. Às vezes a gente não fala sobre isso. Graça é um favor imerecido. Nós não merecemos a graça, mas nós recebemos a graça. Aí depois eu comecei a entender aqui que Jesus, ele nos dá esse presente gracioso quando nós reconhecemos a nossa pobreza de espírito. Aí nós já começamos a entender por que recebemos a graça. É preciso ser pobre de espírito para receber a graça. Vocês já tinham pensado nesse detalhe? A gente às vezes só fala isso, né? Graça, um favor imerecido. Não, eu recebi a graça, eu tenho a graça. Mas e aí? Vocês são pobres de espírito para receber essa graça? É uma avaliação que nós precisamos fazer, né? Então, nós entendemos aqui que nós somos salvos pela graça, né? E graça é um favor imerecido, e não somos salvos porque merecemos.
Não somos salvos porque merecemos. Não recebemos a graça porque merecemos, mas recebemos a graça porque reconhecemos. Olha só que maravilha, né? E reconhecemos que somos pobres de espírito e que precisamos de Deus. Por isso nós recebemos a graça. Quando há esse reconhecimento, eu sou pobre de espírito, eu preciso desesperadamente de Deus. Quando você declara isso, quando você entende isso, aí você recebe a graça. Eu achei muito lindo, achei maravilhoso. No versículo 4 fala o quê? Bem-aventurado os que choram, né? Ou, na linguagem atual, bem-aventurado ou felizes, né? Felizes são os que choram, né? Fala assim na linguagem atual. Os que choram, quem são essas pessoas aí, irmãos, que choram? Por que eles são bem-aventurados? Por que eles são felizes? São pessoas que choram arrependidos. Pessoas que choram arrependidos. Quando há o arrependimento, quando o arrependimento acontece na nossa vida, essa pessoa chora de arrependimento. Por isso que ela é bem-aventurada. Quando acontece o arrependimento, nós podemos chorar de tristeza, chorar de dor? Sim, nós podemos chorar de tristeza, de dor, porque nós temos sentimentos, nós temos emoções, mas essa graça que nos alcança e a felicidade no nosso choro, nós só recebemos isso quando nós nos arrependemos. Aí a graça de Jesus nos alcança. Nós somos pobres de espírito. Quando nós somos pobres de espírito, nós reconhecemos, né, que o nosso choro, o Senhor está no controle dele, porque aconteceu um arrependimento na nossa vida, e isso é muito importante. Quando nós colocamos os nossos sentimentos para fora, que aí eu já vou falar de um choro, não é, de alegria ou de tristeza, aquele choro que vem através dos nossos sentimentos e das nossas emoções. Quando nós colocamos nossos sentimentos para fora, quando colocamos a nossa dor para fora, abrimos um espaço para Deus nos tratar. Olha só que coisa maravilhosa. Ah, então tenho que ser feliz, Carmela, porque eu estou passando por uma dificuldade, uma luta, e eu estou chorando. Sim, você pode chorar sim. Chora, porque quando você chora, você faz o quê? Você abre aquele espaço e Deus começa a te tratar. Por isso que são felizes aqueles que choram, porque abre esse espaço para que Deus nos trate, né? Apenas assim podemos ser consolados, curados e libertos, quando nós abrimos esse espaço para Deus. Agora eu vou falar da tristeza no nosso dia a dia, tristeza porque perdeu um ente querido, tristeza porque perdeu o emprego, tristeza porque perdeu. Mas você precisa chorar. É por isso que eu aprendi uma vez, e quando eu estava lendo aqui, né, esses textos, eu fiquei pensando, tem pessoas que quando a criança ou até mesmo o adulto, né, chora e fala assim, engole choro. Engole choro, não chora não. Ou então, quando a pessoa está com uma dor, ou passando por alguma coisa, fala, ué, vai chorar? Por que você vai chorar? Mas é preciso chorar sim. Quando nós choramos, nós expressamos aquilo que nós estamos sentindo. Vocês já perceberam isso? Quando a criança chora, a criança está chorando porque algo falta na vida dela. E ela precisa anunciar com o choro, através do choro. A criança pode chorar fazendo pirraça, mas por que pirraça? Porque ela quer alguma coisa que não chegou até ela. Ela pode chorar com fome, ela pode chorar sentindo mal-estar, ela pode chorar de dor, assim como o adulto. O adulto também sente dor. Adulto também tem sentimentos, tem emoções. E se precisar chorar, chore. São os seus sentimentos que vocês estão colocando para fora. E lembre-se disso, quando vocês choram, vocês estão abrindo espaço para ser tratado.
Isso é muito importante. Ah, eu não vou chorar porque as pessoas vão me ver chorar. Não tem isso não, chora. Porque independente de qualquer pessoa te ver chorar, o mais importante que é Deus, Ele está te vendo, Ele está te contemplando. Eu costumo falar que Deus já conhece tudo aquilo que nós precisamos. Ele já conhece tudo. E Ele poderia nos dar sem a gente pedir, não é? Ele já conhece, por que ainda precisamos pedir? Mas Ele coloca lá nas mãos e fala, olha, eu estou aqui, eu já tenho o remédio para a tua cura. Eu estou aqui, eu já tenho a solução para os teus problemas. Vem buscar. Deus não força ninguém a nada. Ele não força. Então, Ele já deixa nas mãos dEle, olha, vem, está aqui. Por que, irmãos, nós oramos tanto? Por que nós chamamos tanto o povo à oração? Por que incentivamos momentos de jejum, de oração? Porque nós sabemos que esses momentos são os momentos que nós estamos mais próximos, estamos buscando a presença de Deus de uma forma que no nosso dia a dia, às vezes nós não buscamos. Então, por isso incentivamos tanto o povo a orar, porque quando nós oramos, nós estamos fazendo a nossa conexão direta com Deus. Estamos mais próximos de Deus. Deus está sempre mais próximo de nós. Mas nós é que precisamos estar mais próximas dEle. E nós fazemos isso quando nós oramos, quando nós buscamos. E nós precisamos. Uma criança, como eu falei, né, ela pode chorar, um adulto muitas das vezes chora, e nós entendemos isso porque eles estão expressando o que eles estão sentindo. Não tem o choro de alegria? A gente também chora de alegria. E nós não expressamos isso quando nós estamos chorando de alegria? Aí choramos e sorrimos, né, ao mesmo tempo, e Deus também está vendo tudo isso. Ele está contemplando tudo isso. Por isso, os bem-aventurados são aqueles que choram. Deu para vocês entender? Quem entendeu até agora, levanta a mão assim, só para eu saber que vocês realmente estão entendendo, porque nós, os outros domingos, vamos estar falando sobre as outras bem-aventuranças, e é importante que agora, no início, vocês já entendam esse processo, para vocês entenderem o restante. Está na hora, Simone? Nós temos um tempo, né, certinho. E agora eu quero partir para as perguntas. Tá? Eu quero fazer perguntas para vocês que estão aqui. Pessoalmente, quero fazer pergunta para vocês que estão online, que não vão responder para mim, mas eu quero deixá-los com essas perguntas para meditação. Quem são os bem-aventurados e felizes que o texto fala? Quem quiser responder, levanta a mãozinha. Quem são os bem-aventurados e felizes que o texto fala? Pode falar. Olha, viu? É isso aí. Cada um, de repente, pensou numa resposta. Mas eu quero que você leia a palavra, trabalhe na sua mente tudo isso que nós falamos, para que você realmente entenda essas bem-aventuranças, tá bom? Entenda o sermão da montanha. A felicidade que o mundo oferece pode se comparar com a felicidade dada por Deus? Essa é fácil, né? Todo mundo vai querer levantar a mão, né? Pode se comparar a felicidade que o mundo oferece? Não podemos comparar a felicidade que o mundo oferece com a felicidade dada por Deus. Isso aí é fácil, mas nós precisamos pensar nisso. Por quê? Porque nós vamos trabalhar mais na felicidade dada por Deus do que a felicidade que o mundo oferece. Porque mesmo conhecendo a palavra de Deus, nós corremos esse risco, não é mesmo? De trabalharmos mais com a felicidade dada pelos homens, pelo mundo, do que a felicidade dada por Deus. Então, pensem nisso, a felicidade que o mundo oferece é uma felicidade passageira.
e a felicidade dada por Deus é a que você precisa para ser um bem-aventurado, ou pessoas realmente felizes. Quem são os humildes de espírito? Alguém pode me responder? Quem são os humildes de espírito? Pode falar. Oh, glória a Deus. É isso aí. Aqueles que sentem uma vontade, uma necessidade desesperada de Deus. Aqueles que colocam Deus em primeiro lugar na vida deles. Aí você começa a entender aquele versículo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua vontade, e as outras coisas serão acrescentadas. É isso aí, pensem nisso com carinho. O que recebemos quando reconhecemos que somos humildes de espírito? Quando nós reconhecemos isso, o que nós recebemos? Isso. Que maravilha. Antes eu pensava só assim, ó, eu aceitei Jesus e o Senhor já me alcançou, né? Senhor, a graça do Senhor já me alcançou, mas eu não entendia isso, que nós precisamos ser pobres de espírito para receber a graça. Eu não entendia isso. Nós temos que sentir essa necessidade desesperada de Deus, colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor, entender que só Ele pode fazer. Quando nós reconhecemos, aí nós recebemos a graça, que é o que nós precisamos. Uma última pergunta: por que são bem-aventurados ou felizes as pessoas que choram? Quem vai responder? Quem são bem-aventurados e felizes as pessoas que choram? Vocês entenderam? Deu para vocês entenderem? Tá? Porque nós precisamos aprender a palavra de Deus e colocar em prática. Então, meu desejo, vocês nos outros domingos vão aprender sobre os outros versículos, tá? Vocês vão aprender. E depois vocês precisam passar também, não vai aprender e ficar só para vocês, não. Tá bom? Vocês precisam passar o que vocês aprenderam. E o meu desejo é que vocês realmente aprendam e vivenciem isso na vida de vocês. Porque, às vezes, nos questionamos com determinadas coisas que acontecem na nossa vida, porque nós não entendemos o que a palavra diz. E, muitas das vezes, até falamos, né, mas a palavra de Deus diz isso. Mas você entendeu o que a palavra de Deus diz? Então, meu desejo é que você entenda realmente o que a palavra de Deus traz para nós no nosso dia a dia e que vocês sejam bem-aventurados. Que Deus nos abençoe e que vocês tenham um ótimo domingo para a glória de Deus. Deus abençoe.